Sejam bem-vindos a mais um podcast Fala Comandante. Muito obrigado à família da TV Metrópole, canal 16.1, que nos acompanha todas as manhãs dos domingos, a partir das 8 horas. E também a você que está no nosso canal do YouTube, Fala Comandante Podcast. Não se esquece de participar, curtindo, comentando e se inscrevendo, obviamente. Não é isso, Carlito? Com certeza. Tem que tocar lá no sininho e se inscrever. Eu sou o Anderson Borges, mais conhecido como Sargento Borges. E eu sou Carlos Moreira. Meu filho, hoje o convidado é divino, mas antes de chamá-lo, só chamar a atenção de você que está nos assistindo na TV Metrópole, canal 16.1 Fortaleza, 46.1 Sobral. E para a galera do YouTube, tem carteira de habilitação categoria A 0800. Para a gente já começar o programa, já esquentando aí, vai, se inscreve, nos segue no Instagram e coloca hashtag Preferencial. Pronto. Bom, vamos lá. O nosso convidado é divino, é espiritual, é político, é advogado, doutor, é professor, é doutor. Rapaz, o homem é completo, viu? Completo. Além de ser um cara 100%. Gente da gente. E é de uma região boa. Rapaz, como ele costuma dizer, rapaz, eu tô... Quintal lá de casa, sabe? Eu moro em Poeiras, sou de Poeiras, aliás, ele mora em Nova Russas, é quintal, não é? E o Crateús, rapaz, o sertão de Crateús vai dominar o mundo. Rapaz, muito honrado com a sua presença, meu amigo Jesus Costa. O nome já diz tudo, é muito forte. Muito obrigado mesmo, eu gostaria que você se apresentasse como gostaria que outras pessoas lhe conhecessem de forma mais direta e resumida. Primeiro eu queria agradecer o convite, muito me honra o convite. Eu estou aqui com dois vizinhos de cerco, eu costumo dizer, dois vizinhos de cerco. Um da Ipueira de um lado, o outro do Crateús do outro. Eu nasci em Nova Russas, né? Sou filho do seu Joaquim, da dona Fanca. Eu vim embora para Fortaleza muito novo, acho que eu morei até os 11 anos no sertão do Crateús, mas é uma região que eu enterrei meu umbigo lá e vez por outra eu estou lá, né? Sou administrador de empresa, de formação. A minha primeira faculdade foi de administração, depois fiz o direito. A administração eu fiz por um acidente de percurso, Borges. Foi. Eu tinha na época um desejo de fazer direito, só que na minha época tudo era mais difícil. A dificuldade de você entrar numa faculdade era muito grande, né? Hoje não. Hoje essa dificuldade acabou há tem um tempo. E você estudava muito para entrar, né? Então, vestibular muito concorrido na pública. Eu lembro que eu fiz vestibular em 96. A UFC, que era o que nós podíamos consumir, quem vinha do sertão para cá, tinha uma dificuldade absurda. Para tu ter uma ideia, o último colocado de direito da minha turma fez 114 das 120 questões. Caramba! O primeiro só errou uma de física. Tinha que fechar. Tinha que ir para fechar, né? E fiz a administração por um acidente de percurso, por quê? Porque eu sou exatamente da turma que a UFC tinha 2 vestibulares por ano. Tinha um no começo, outro no final do ano, no meio do ano. Um no começo em janeiro, outro em julho. E eu sou do ano que acabou do meio. Tem um amigo meu que, conversando com ele outro dia desse, eu disse, rapaz, eu chorava como se um parente tivesse morrido. Eu disse, rapaz, eu vou ter que voltar, porque aqui não dá mais para mim, não. Unifor, eram 2 faculdades de direito que tinha aqui, era a UFC e a Unifor. A Unifor era um bicho utópico. A nós que a condição era pouca, era muito difícil, não tinha como. Era impossível. Era muito caro e distante. Era distante da realidade, era utópico total. Essa popularização do ensino superior se deu de 2000 para cá, né? Mas antes a dificuldade era muito grande. Então, o que é que eu fiz a administração por um acidente e até o 5º semestre eu confesso que eu não me identificava com o curso. Hoje, passado aí 23 anos de formado em administração, eu digo que foi a faculdade da vida, da minha vida. Por quê? Porque a cabeça do administrador ela é resolutiva. Bateu o problema aqui, tu tem 5 soluções aqui rápidas. É intrínseco. Qualquer administrador que estiver me ouvindo vai dizer a mesma coisa. Ela serviu para a minha vida. O direito é a paixão da minha vida, né? Eu sempre quis o direito. Quando eu vim morar aqui, eu já queria ser advogado, né? Fiz o direito já com a barba branca.
Mas deu certo, né? E estamos na militância aí. Eu acho uma das profissões mais belíssimas que a grade curricular pode oferecer. O advogado hoje, não existe jurisdição sem um advogado, né? Não existe, a própria Constituição reza isso. Então, o contexto nós somos responsáveis pela manutenção do Estado Democrático de Direito, dos pilares da democracia. Então, a advocacia, ultimamente, vem sendo muito massacrada por um contexto de politização interna da ordem. A Ordem dos Advogados é uma instituição seríssima, muito eu ouvi isso na semana passada. Mas, infelizmente, essa politização tem atrapalhado as prerrogativas. A gente vê, vez por outra, aí, advogados, principalmente em início de carreira, sendo atropeladas as prerrogativas. Deu um amigo meu, que foi estagiário junto comigo do direito, num escritório grande aqui de Fortaleza, que ele é presidente de uma associação dos jovens, um bom quadro para você chamar para cá. Olha, o nome dele é Lucas Conrado, um criminalista de bom cheio, um rapaz novo, lá do Paracuru, mas muito, muito competente. E Lucas montou a Associação dos Jovens Advogados. Ele tem um projeto de lei que está tramitando pela mão da deputada Gabriela Aguiar, na Assembleia, que oportunismo, não sei se você sabe, todo réu precisa de uma defesa qualificada e técnica, porque senão ele não tem condição nenhuma de ser condenado ou absolvido. A jurisdição só roda com um advogado. Sem um advogado ela não roda. E a defensoria pública também não tem mas condições. No interior, como não tem defensoria, eles nomeiam o dativo o processo. Então, o que é que acontece? O dativo, geralmente o juiz da comarca, ele indica um dativo que anda mais no fórum, que conhece mais o juiz, que tem um relacionamento com o cartório, etc. e tal. Essa propositura do Lucas, ela vem oxigenar aqueles profissionais do direito que têm menos de 5 anos de formado. Ele obriga o magistrado a indicar um dativo recém-formado. Até oportuniza. Já ia falar, é uma oportunidade. Oportuniza porque o camarada começa, a faculdade de Direito, ela não ensina tu tratar com o cliente, ela não ensina tu cobrar. A se vender. Vamos para a jurisdição. O promotor de justiça é pago pelo Estado. O juiz é pago pelo Estado. O delegado é pago pelo Estado. O defensor é pago pelo Estado. O advogado não. Se o advogado não souber cobrar, ele tira a vida material dele da cobrança. Se ele não souber vender e cobrar. Cobrar. Eu digo assim, vender A o próprio trabalho. A faculdade dele não ensina ele a cobrar. Está entendendo? Então, esse projeto proposto pela Ágil Forte lá é exatamente para oportunizar os recém-formados, menos de 5 anos, a ser dativo, porque o camarada vai pegar, por exemplo, é diferente o cabo advogado na capital, que o camarada pega, sei lá, faz 10 ação criminal no mês, 20, 30, lá não, faz uma quando dá, porque tem 30, 40 advogados para fazer uma. Aí fico brigando pelo mesmo espaço, né? Aqui não, você faz muita coisa, então você pega prática muito rápido. Lá é mais não conta gota, né? Então esse contexto e a prática, advogado é igual o vinho, quanto mais velho, melhor, né? Então a prática ensina muito nesse contexto. E onde eu vou, eu falo dessa conjectura, por quê? Porque a gente vê a dificuldade do jovem advogado de conseguir clientes, né? A dificuldade. Eu faço campanha. Tanto que tem muito investimento em marketing digital. Não pode. Aí Só estou dizendo que tem. Pois é, mas aí é o problema. O próprio Estatuto da Ordem inviabiliza isso. O Estatuto e o regimento interno da Ordem. Tu não pode impulsionar, tu não pode fazer absolutamente nada. Tu não pode dar tem, né? Mas isso não seria ultrapassado? Total, está fora de uso. Está fora de uso. É uma profissão como outra qualquer. Um médico, um cirurgião. Todo mundo pode. Todo autônomo tem esse direito. Essa prerrogativa de se vender. Eu tenho uma crítica ferrenha ao molde que está. Inclusive, isso é um dos pontos. Certo? Por exemplo, o cara passou 5 anos na faculdade. Ele viu de tudo, porque a faculdade é eclética. E quando ele termina, ele vai para o mercado de trabalho. Não vai não. O que eu conheço de bacharel, que está dentro de casa, só para lhe exemplificar, eu tenho um amigo, que infelizmente não está mais conosco, que a sorte ela não bate para todo mundo igual. Você tem que ir atrás, tem que cavar ela. E o camarada estudou comigo, fez faculdade comigo, estudou na mesma sala comigo. Caba bom. Caba novo. Eu já estou com a barba branca, mas o cara era novo. Não teve a mesma sorte, a dificuldade financeira e tal. Ele foi
trabalhar de Uber. Terminou, não passou no exame de ordem, foi trabalhar como motorista de aplicativo. 2 meliantes de menor pegaram para assaltaram o rapaz, levaram para São Gonçalo do Amarante, saiu em imprensa, saiu em todo canto, mataram espancado. Aí eu lembro, repercutiu muito. Repercutiu, foi meu colega de sala. Foi meu colega de sala. Doloroso para uma profissão. E para a mãe. Ele era arrimo de família, era ele que sustentava a casa. Por isso que ele se obrigou a ir para o... Foi claro, ele tinha que ir. É cruel. O mercado está saturado? Não, tá não. O mercado da advocacia, ele é muito intrínseco ao relacionamento que você consegue. Se você tem relacionamento, você tem cliente. É muito você tem mais cliente. Do que a parte técnica. Mas a competitividade é grande, né? A parte técnica é o que você precisa, é necessário que você saiba. Mas às vezes tem uma elevação maior, que alguns têm mais conhecimento e outros menos. O que eu quero dizer quando eu falo técnico, o cara ser realmente muito bom, porque tem advogado de todas as formas. Tem o cara que é bom na escrita, tem um que é melhor na oratória, mas seja como for, ele tem que ter um amparo de conhecimento bem vasto. E não dá muitas vezes tempo o cara, logo no início da carreira, ter. Aí é onde eu falo que se ele tiver o poder de persuasão melhor, um network maior, ou seja, a relação vai tornando ele favorável a ter a prática no mercado de trabalho e, em consequência, ele vai se tornando melhor ao longo do tempo. Agora, se ele for muito técnico e fechado, né, se o cara for muito introspectivo, ele vai ter dificuldade de vender o seu próprio serviço. Total. A advocacia é um conjunto de fatores. Você tem que ter a técnica, você tem que ter relacionamento. Eu tinha um professor meu que foi o meu orientador de monografia de graduação, que ele me dizia um negócio: quando você cola grau no direito, você assume um compromisso com o conhecimento. Enquanto você parar de respirar, até você parar de respirar, você tem que ter um tempinho para estudar. Eu tenho um hábito de estudar 2 horas por dia, todo dia. Todo dia. Estudar e escrever, porque depois nós vamos falar dos artigos. Aí é um vício que eu tenho. Porque eu costumo dizer que a escrita ela é uma consequência da leitura. Se você lê, é igual uma caixa d'água. Caixa d'água. Uhum. Enche, não tem um ladrão da caixa d'água? Chega aqui, tem hora que há necessidade da água sair para avisar, tá cheio. Tá entendendo? Tu tem necessidade de botar para fora, de escrever. É a mesma coisa. Bacana. Né? Então, eu absorve conhecimento. Eu tenho um hábito de estudar de 12, 13 anos, de ler. Eu leio um livro por semana. Caralho. Tem que ler, precisa não ler. Eu acordo de manhã, de 6, entre 5 48 livros por ano. Entre 6 e 6. E aí eu descobri um negócio. Na matemática. E aí eu descobri um negócio que eu não sabia. Eu gostava muito de livro de papel. Né? Quando foi um dia, minha filha tem 18 anos, chegou para mim e disse: papai, eu descobri um negócio aqui bom para ti, que tu gosta de ler. Um Kindle. Sabe o que é Kindle? Sim. Eu comprei um bicho daquele que tu baixa 2.000 livros. Não tem. Pode. Se preocupa nada. Leva toda uma biblioteca para todo lugar. E a tela não cansa, você vai ali, Bem diferente do tablet. Muito. Um celular, um tablet é um bicho que cansa a vista. Né? Então, esse hábito é um hábito que você cultiva. Então, eu tenho dos 13 anos para cá, o hábito da leitura, eu só durmo lendo. Seja uma bula de remédio, mas eu tenho que ler. Né? De estudar todo dia é um compromisso que eu tenho. Porque o direito ele é muito mutável, ele muda muito. Né? Se você vê uma decisão de 6 meses atrás, tem uma hoje já revogando. Nós temos um fenômeno no direito chamado repristinação, que é tu trazer à tona, no Brasil não funcionou ainda, tu trazer à tona uma lei já revogada. Por exemplo, nós temos leis em vigor hoje que vêm do regime militar. Até hoje está em voga. Então, o contexto nosso legal, você tem que estar atualizado todo o tempo, tem que estar lendo, tem que estar estudando, tem que estar se informando. O Brasil é emaranhado de leis e ainda de interpretações. Total. Então, a jurisprudência de cima para baixo, para os lados, é uma confusão do tamanho do mundo. Eu tenho um pensamento com relação a isso, que eu digo que quanto mais leis uma sociedade tem, mais ela externa a sua primitividade. Não precisa de uma lei para dizer que tu é proibido de bater numa mulher. Não precisa de uma lei para dizer que é proibido bater num idoso, maltratar um animal. Isso devia ser um costume numa sociedade evoluída. Infelizmente, o nosso grande problema é a educação. A nossa cultura. Nosso grande problema é a educação. A educação é fundamental. Você botar um menino para estudar, você vê, nossa educação virou muito mais estatística do que de fato. Na minha época, eu estudei moral e cívica, eu estudei OSPB, tu lembra, Carlinhos, de OSPB? Social Política Brasileira.
OSPB, moral e cívica, técnica de redação. Hoje, se tu botar um advogado, um bacharel em direito no fim da faculdade, ele tem dificuldade. Alguns, lógico, tem as exceções. Porque o sistema não força. Eu tinha uma professora de técnica de redação, não tem a redação clichê, como foi suas férias, quando tu volta, né? Era. Pronto, aquela redação, como foi suas férias, o que ela fazia? O que ela fazia? Ela colocava aqui 50 palavras no quadro. Celular, caneca, microfone, blusa, câmera, quadro, televisão, botava 50 palavras. Conte como foi suas férias e usa 50 palavras. Para quê? Para forçar a tua capacidade cognitiva de ir montando o quebra-cabeça, de tu se sair de algumas situações. Então, esse era o contexto. Por exemplo, se tu botar hoje um menino para cantar o hino da bandeira, ele não sabe. Sabe? Ora, se o hino nacional não sabe, rapaz. Tu tá entendendo? Então, o menino não, os adultos. Não tem como. Então, esse contexto atrapalha muito. A OSPB, porra, outro dia desse eu disse, porra, por que não puxa um curso básico de direito constitucional para o primeiro grau, para o segundo? Para o cara começar a entender. Ética, né? Eu estou escrevendo, eu vou abrir aqui em primeira, eu estou escrevendo um livro que é interpretação do artigo 5º da Constituição, que são direitos e garantias fundamentais. Pretendo lançar... um livro para interpretação, um artigo. Só um artigo, exatamente. Mas nós estamos falando do artigo 70 e poucos incisos. E é o coração, é o coração da Constituição. O coração da Constituição. Dentro da Constituição. Porque é uma cláusula pétrea. Isso. Ela nunca pode ser diminuída, ela pode ser alterada para majorar. Tem gente que diz, não, explica para as pessoas o que é uma cláusula pétrea. Cláusula pétrea é uma cláusula constitucional imutável, que você não pode mudar. Só para majorar. Só para aumentar o direito, nunca para diminuir. Né? Princípio da presunção de inocência. Eu posso ampliar esse direito, eu nunca posso diminuí-lo. Né? Então, esse é o contexto. Eu acho que todo estudante de primeiro grau, sobretudo, que é ali que você faz a sua base, a formação, ele deveria ter uma noção que o OSPB deu para nós, na nossa geração. Nos colégios da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, das Forças Armadas, tem um pouco desse tipo de disciplina que... Sim. E além do exame de admissão, que existia naquela época. Sim, lembro. Quarta série primária para a quinta série, que na época era quarta série, quinta série, tinha o exame de admissão. Eu vejo uma educação hoje muito baseada, muito fundamentada em estatística. Isso é um facilidade da pessoa passar. Isso é um negócio que me entristece muito, porque o que é que nós estamos cultuando aí para frente? A facilidade. Não estamos cultuando muita coisa. Só números. A coisa está muito mercantilizada. O capital intelectual está cedendo lugar para um negócio muito ruim. Nós estamos plantando um negócio muito ruim. Má qualidade. No seio social, Não tem mais essa necessidade de a pessoa estar sempre estudando para passar no vestibular, para poder adquirir uma profissão que possa torná-la rentável e feliz. Ou seja, não está forçando os jovens a realmente adquirir o conhecimento. Hoje o conhecimento está muito mais fácil, só porque ele é espalhado, é dividido e as pessoas elas estão só passeando pelo conhecimento e não se aprofundam. O ensino superior virtual, eu tenho uma crítica ferrenha a esse modelo EAD. Porque tu baixa a guarda, rapaz. Tu não consegue, bicho, não tem como. É quase impossível. E recentemente o ministro Camilo ventilou a possibilidade do curso de odontologia ser EAD. Você viu alguma coisa nesse sentido esses dias? Aberração. Tem uma proposta. Odontologia é prática, medicina é prática, direito é prático. Daquele ex-ministro, que hoje é deputado federal, para o ensino médio ser também EAD. Aí mata. Esculhamba tudo. Aí mata. Não, Mendonça, alguma coisa, Mendonça. Nós não estamos, na verdade, a parametrização educacional nossa não está em cima calcada na qualidade, está calcada numa estatística para dizer, para os políticos dizer, ó, isso aqui está bom assim, assim, assado. Certo? Vamos lá. O Ceará hoje é paradigma de educação no Brasil, não é assim? Pronto, o Ceará é paradigma de educação no Brasil. Para lá eles podem até acreditar nisso, mas aqui a gente sabe que não está assim. Nós temos aqui uma evasão escolar ainda grande. Nós temos aqui uma quantidade, eu não lembro, não me recordo agora, a quantidade de jovens que nem estudam nem trabalham. Mas é uma aberração isso aí. É o nem-nem. Nem-nem. É uma aberração total. É uma distorção. Tu ter num estado mais gente recebendo auxílio emergencial, bolsa de não sei o quê, isso, aquilo, outro, do que carteira de trabalho. Mas então você quer dizer correto? Que não é do assistencialismo. Total. Não é verdadeiro que o Ceará se destaca na parte educacional? O destaque existe pela estatística. Mas essa estatística não corresponde com a realidade? Não.
Na minha cabeça não entra. Se você, é só você pegar um menino saindo do primário hoje e fazer um teste com ele. Com você, por exemplo, que saiu do primário diferente, saiu de um primário que tinha esse regramento. Mas tu tinha hora para tudo, tu tinha culto à disciplina. Como é que tu vai fazer um segundo grau à distância? Pô? Cadê a disciplina? Disciplina, você não vai por rigor, você vai para a sua vida, você aprende para a sua vida isso aí. Tá entendendo? Você aprende, você tem hora para tudo. E essa convivência na faculdade, na instituição, ela é importante. Ela é fundamental. O ambiente. Para o seu processo. Olha, a academia é o mal necessário. Você pode até não gostar, mas tem que passar lá. Não tem como. É um mal necessário, é importante. A sua, no caso, a academia militar, é importante demais. A sua formação humana, eu tenho certeza absoluta que você deve lá. Né? Sua disciplina, sua conduta social, sua conduta familiar. E por aí vai. Nós somos seres em franca evolução. Todo tempo você tem que estar evoluindo. É completamente absurdo a gente se render só à estatística fria. Né? É completamente absurdo. Nós temos no Brasil, só para tu ter uma ideia, quem administra nossa vida coletiva? São prefeitos. Nós temos 5.500 prefeitos, 5.500 e alguma coisa, 715 analfabeto funcional. Preciso fazer a cartinha próprio punho para dizer que... Prefeito, um gestor. Que vai cuidar de pessoas, milhares de pessoas. Eu lembro que em 2004, na legislatura de 2004, tinha um deputado federal do Mato Grosso, se não me falha a memória, chamado Sandro Mabel. Ele tinha um projeto de lei que criava uma frente, nós brigamos muito por isso, do administrador municipal. Do jeito que tem um organograma de uma prefeitura com o procurador, para orientar juridicamente o prefeito, o administrador municipal estava ali também para auxiliar a gestão. Né? É um cara que entende de logística, entende de relacionamento pessoal, entende de um monte de gestão, coisa. Né? De gestão. Né? Mas falta, né? E eu acho que isso oxigenava o processo. O princípio é o mesmo para o legislativo, porque como é que o cara vai legislar, representar uma nação, ou um estado, ou seja, mesmo os munícipes, se também ele for analfabeto funcional? Como é que o cara está lá para cumprir a Constituição Municipal, Estadual, Federal, propor leis em favor da população sem conseguir ter o conhecimento básico da leitura, de interpretação de texto? O grande problema é porque é o seguinte, esse modelo que nós estamos formatados nele, o que é melhor, Carlinhos e Borges? Tu decide uma coisa quando tu acorda, que tu está com a mente fresca, ou quando tu vai dormir que tua capacidade de raciocínio já está só 10%, cansado, passou o dia resolvendo coisas, né? No início do dia. A mente fresca te capacita melhor para tu decidir. O modelo que está posto aí, ele prefere que tu decida no final do dia, com a mente cansada. É só tu olhar o processo eleitoral. Eles querem que as pessoas decidam quanto mais perto da eleição. Para quê? Para a decisão ser norteada, não pela mente, mas pela barriga, pela necessidade emergencial, entendeu? E aí desoportuniza gente com qualificação. Nós temos uma casa de leis, na grande maioria dela, uma fábrica de leis, operada por operários inábeis, com as suas exceções, lógico, mas na sua maioria é assim. Né? Na sua maioria é assim. Então, esse contexto precisa mudar. Como é que muda isso? Com a educação e na ponta. O povo tem que começar a aprender a votar melhor. Mas como é que vota melhor sem a educação? Exatamente. É uma coisa que... Mas hoje, Borges, nós temos um negócio que nós não tínhamos na nossa geração, que é isso aqui. Nós temos na palma da mão uma informação muito grande. É muita informação. Tem informação... Tem que tomar cuidado com os algoritmos. Tem informação boa, tem informação ruim. Mas você sabe que os algoritmos, ele influencia onde lhe leva ao que mais você tem prazer, que mais você gosta. Então, no final das contas, ele acaba ficando cabresto igual era no passado, sem ele perceber. Ele fica dependente da informação, induzido, né? Igual era dos telejornais da década de 60, 70, 80, porque ele está induzido àquilo, a se aprofundar mais e mais no que ele acha que é melhor. E ele está sendo enganado muitas vezes também. Eu costumo dizer o seguinte, você tem que duvidar de tudo que você lê e se informa. Tem que... Eu tiro a prova dos 9 de procurar o contraditório em todo canto. Tem um exemplo muito nítido.
a questão das séries que a Netflix tem, Prime e outras plataformas. Você com certeza já deve ter assistido a Casa de Papel, né? La Casa de Papel. Não, eu confesso que não, né? Confesso que não. Pronto, a grande maioria assistiu. Uhum. Aí aquela grande maioria estava torcendo por quem? Pelos bandidos. Aí onde é que está o erro? Assaltantes. Os assaltantes, como é que vai ser o desfecho? Mas vai dar certo, é igual a novela, você ou seja, uma filosofia. O sujeito estava sendo induzido, né? Para estar ali apoiando, para estar vibrando, os caras estavam assaltando o banco. O nosso processo decisório, à medida que você vive numa sociedade, nós precisamos tomar decisão todo dia. O nosso processo decisório tem que ser através da informação filtrada. Porque senão, vamos lá, eu não estou fazendo mal comparando não estou comparando nada. Mas o processo decisório, primeiro, ele tem que ser com a mente fresca. Ele não pode ser com a mente cansada. E segundo, você tem que duvidar de tudo que você absorve de informação. Olha, vou lhe dizer uma coisa. O eleito foi Barrabás. O eleito foi Barrabás. Quem é o líder? Jesus. Mas o eleito, naquele processo decisório ali, Jesus perdeu a eleição para Barrabás. Mas houve uma condução. Pois é, o eleito foi Barrabás. Foi. Aí o cara diz, mas tinha uma perseguição. É do mesmo jeito hoje, é a mesma coisa. Não muda nada. Tá do mesmo jeito. Mudou os personagens. O povo que elegeu, que crucificou Cristo, é o mesmo que vota hoje. As pessoas têm que começar a criticar tudo. Todo tipo de informação que você pegar, você tem que duvidar dela e tem que ir atrás se é verdade ou se não é. Infelizmente está dessa forma. Né? Essa base educacional ela nos dá bagagem para a gente duvidar, ir atrás, se informar, se inteirar. Né? Por exemplo, eu tenho um vício de ler diário oficial. Meu Deus do céu. Eu todo dia. Realmente é um vício. 0,01% da população lê o diário oficial. Mas eu tenho um vício de ler diário oficial. Eu tenho um hábito comigo que de 5h30, que é mais ou menos a hora que eu acordo, 5h30, de 5h30 até as 7 da manhã, eu estou lendo. Tá? Eu tenho um aplicativo aqui com jornais de todas as unidades da federação. Então eu dou uma geral em tudo. Leio, leitura dinâmica. Eu leio tudo. Né? Os jornais do Ceará eu leio todos. Né? Todo dia. Todo dia. É automático. Se tu vê na minha agenda aqui, todo dia tem lá, jornais. Pronto. Eu gasto ali 1h30 lendo jornal. Por quê? Porque eu quero saber o que é que está acontecendo no entorno. Né? E o diário oficial. E por qual motivo você quer saber de tanto dessas informações? Tem alguma coisa a ver com a questão política? Tem a ver com o ofício. Qual é o seu ofício? Hoje, o Jesus Costa está fazendo o que da vida? Ele está inserido em qual contexto, em qual atividade laboral? Pronto, eu nunca deixei de ser advogado, nunca deixei de ser administrador de empresa. Né? Eu nunca deixei os ofícios. Eu entro em missões, mas eu nunca deixei meu ofício a par. Né? A advocacia, para mim, é um vício, eu não deixo. Eu sempre advogo. Meu escritório nunca fechou, sempre estava aberto, sempre esteve aberto. Eu sempre tive clientes. Eu tenho clientes, Borges, que não necessariamente corroboram com o mesmo pensamento político que eu ou com algum candidato que eu cheguei a trabalhar. Tenho clientes que nunca votaram no candidato e nem nunca vão votar, mas são meus clientes. Eu tenho trato com eles, tenho bons relacionamentos. Tem a confiança advocacia, no doutor, total. Politicamente falando, hoje eu assumo a segunda vice-presidência do União Brasil. É um partido que vem de uma fusão do PSL com o Democratas. Né? Partido novo, para você ter da nossa convenção nacional, ainda nem ocorreu. Nós vamos começar, agora no final de fevereiro, fazer a convenção nacional em Brasília. Então, a ginástica política desse contexto, por exemplo, a União começou um partido pequeno. Hoje nós estamos em 133 municípios do estado. Já a gente fecha o estado todo. Né? Construímos boas alianças nas eleições que passaram, né? E eu acho que isso formata uma base política muito boa para agora e para o futuro. Né? Então, hoje, minha atividade principal é a advocacia, mas eu sempre nucleei na política. Eu tenho 25 anos de praia. E porcentagem você está uma parcela na advocacia e outra na política. Seria mais ou menos isso. Meu tempo é dividido. E você utiliza o seu conhecimento administrativo nesses dois segmentos. A política que eu costumo dizer que a política é um vício, é um vírus para o qual não tem antídoto. Há quem diga isso. O Marco Maciel disse no livro dele exatamente isso, na autobiografia dele. E eu confesso a vocês que eu tenho vontade de desacelerar nisso. Eu acho até que para mim faria um bem enorme se eu desacelerasse mais na política e fosse mais para a advocacia. Certo? Mas eu gosto.
Eu gosto do trato, Carlinhos. Eu acho que você não gosta, não. Você é apaixonado. Eu converso, para ter uma ideia, eu tenho outro vício que eu tenho durante o dia. Eu converso com 100 pessoas todo dia, do interior sobretudo. Mas eu ligo para um camarada lá da Altaneira. Sabe onde é a Altaneira? Lá no Cariri, lá do Potengi, lá do Salitre, lá do Jati, do Penaforte, do Camucim. Eu ligo, diz aí, como é que tá aí? Tá chovendo? Que chovendo, rapaz. Tu é doido, não sei que dão desse. Mas eu ligo para bater papo, para bater papo. Eu tô dentro do circuito político, porque, primeiro, eu conheço gente demais. Eu costumo dizer que a cidade que eu der o prego tem quem vai me tirar. Né? Se eu cair na Ipueira, o Carlinhos vem me tirar. Se eu cair no Crateús, tu vem me tirar. Se eu cair lá no Taualfu, vem me tirar. A cidade que você disser, eu conheço gente. Né? Por quê? Porque eu já andei muito. Essa foi a terceira campanha de governo que eu coordenei, essa que passou. Quais foram as anteriores? Eu fiz uma do senador Tasso, foi uma campanha grande, fiz outra do general Guilherme Teófilo e agora fiz a do capitão. Então a última você coordenou a campanha do capitão Wagner. Capitão. Coordenação geral. Sim, sim. Então sim. foram 3 candidaturas a governo do estado que você coordenou. Foi. Não, o governo não. A do Tasso foi a Senado. Aquela foi a Senado, foi. Nós estivemos. Doutora Mayra também você participou, não foi? Foi a do general. Eu coordenei, por consequência, a da Mayra e a do general. Na verdade, eu comecei coordenando a da Mayra. E aí, no meio do caminho, me colocaram na condução da do general também. Né? Me colocaram. Que era o candidato de fora. Eu me lembro que a primeira agenda que eu entrei numa reunião que não era para mim entrar. Certo? Aí estão me chamando lá na sala. Eu entrei, o coordenador geral da campanha era o doutor Lúcio Alcântara. O doutor Lúcio... Do Teófilo. Do Teófilo, era, na época. O doutor Lúcio me chama, me dou muito bem, uma pessoa que eu quero muito bem, me chama, eu sentei do lado dele, eu sei que estava montando uma agenda de campanha. E a agenda, se não me falha a memória, era Monsenhor Tabosa, Tamboril, Crateús, Novo Oriente, Independência, Crateús de Novo. É uma reunião que tu não conhece. É uma reunião que eu nunca andei. Aí... Vou começar por Monsenhor Tabosa. Depois ia sair daqui 9 horas e chegar em Monsenhor Tabosa 10 e chegar em Crateús, pousava em Crateús, pegava outra aeronave para Monsenhor Tabosa. E chegar lá 11 horas. Para a gente que é do sertão, que conhece, e eu tenho uma inveja branca e boa do comerciante do interior, que era o quê? O camarada dá meio-dia, ele baixa a porta do comércio e vai almoçar em casa. Lógico. Eu não sei o tempero da minha casa, tem muito tempo. E ainda tem um cochilo. Cochilozinho de 15 minutos, volta zerado para o comércio de novo. Eu não sei o que é isso, faz muitos anos. Tá bem. Né? Estou me acostumando agora na capital. Eu tenho 25 anos aqui que eu não sei o que é isso. Não sei. Aí... chegar em Monsenhor Tabosa 11 horas, aí ela chegou em mim, eu disse, vamos chegar 11 horas, vamos fazer o quê? Dá a volta, o comércio todo fechando, não tem sentido. Quem é que vai receber o candidato lá? Todo mundo mudo. E no Tamboril? E no Crateús? E aí, eu entrei no circuito. Entrei no radar, me chamaram e tal, toca aqui a do general também. Hoje é um grande amigo que eu tenho, um homem seríssimo, competentíssimo. O general foi governador do Amazonas, porque as Forças Armadas assumiram naquela teve uma interdição lá e assumiram o governo na época, foi afastado do governador e tudo. É um camarada muito tinha sido um grande governador, mas infelizmente é como eu estou lhe dizendo, a mente cansada. Eles preferem pegar a decisão, o processo decisório com a mente cansada. Não olharam nem para a propositura do camarada, chacotaram, enfim. Mas é um homem seríssimo. Você é militar, Bosch, você sabe que o camarada chegar a ser general 4 estrelas do Exército, meu Deus do céu, se apresenta sozinho, né? Se apresenta sozinho. Então, muito sério, um camarada muito competente, fora da curva total. Como é que tem um negócio lá que é infantaria, eu não sei como é. Tem os batalhões de infantaria, tem de engenharia. E é um currículo respeitadíssimo. Vamos pelo currículo. Se tu pegar o currículo do general e o currículo do Camilo, que foi o adversário dele na época, não tem o que conversar. Talvez do general e de todos os últimos candidatos. Não, o melhor de todos. Antes, né? Entendeu? Então, infelizmente, eles pegam com a mente cansada, publicizam muita coisa. Ele trabalhou no governo federal do pleito passado. Trabalhou. E o general, quando nós perdemos a eleição em 2018, no final terminou em começo de outubro, logo em seguida o Bolsonaro foi eleito, já o convidou para ir para a Senasp, que era a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que era um ministério e eles desmembraram com a secretaria. O general fez um grande trabalho junto à Força Nacional, inclusive o coronel Aginaldo, na época, foi convidado por ele a assumir a Força Nacional. Muito competente, naquele momento, ele até hoje é muito amigo do senador Moro, que na época era o ministro da Justiça. A propositura era um trabalho muito sério, muito contextualizado. E a Mayra, que também perdeu a eleição para o Senado, foi içada para
para CIGET, se não me falha a memória. Ministério da Saúde, exatamente. Então eles tiveram, os dois, a chapa tinha um cargo, tinha uma posição de destaque dentro do governo. Tanto um como o outro, cada qual na sua área. Né? E aí nós enveredamos aí. Eu sempre fiz uma crítica do trabalho de oposição aqui, porque ele não tinha um trabalho sequencial. Por exemplo, eu conversava aqui em 18, aí parava, a gente só ia conversar de novo, com as bases. Isso acontece em Crateús. Em 22. Até hoje. Não, até hoje não. Em Crateús. Não, eu converso com gente do Crateús todo dia. Toda hora. Toda hora. Pode acreditar. Pelo menos até a eleição de 2020 foi. 22 para cá não. Porque nós começamos a fazer um trabalho sequencial nos municípios. Hoje a gente dialoga bem com todas as cidades do estado. O MM vai para o União Brasil, é? Quem é MM? O prefeito de Crateús. Não sei. Acho que não tem. Ele... Foi sondado lá, foi feito publicidade sobre isso. Foi? Não tô. Ora, você que um outro partido. Não, mas o prefeito de Crateús, se não me falha a memória, está no Solidariedade, né? Mas ele está cotado para ir para o União Brasil. É um bom quadro. Se você não está sabendo, não é verdade, será? Ou então você está tirando de tempo. Eu acho assim, um bom quadro, não tenho dúvida nenhuma. O prefeito Marcelo fez um bom trabalho em Crateús. É tanto que a aprovação dele é boa. Por mais que eu tenha total rejeição ao trabalho dele e as práticas que ele a aprovação dele é boa, é um grande quadro. Eu tenho que admitir que ele é popular. Então, aqui para nós, esse contexto de oposição, ele não tinha um trabalho sequencial. De 22 para cá, nós conseguimos manter isso, né? Pelo menos uma parte disso. E atualmente, Jesus Costa está na política, foi coordenador do candidato a governo do estado em 22, Capitão Wagner. De 22 para cá, está desenvolvendo o partido do estado. Hoje, o principal trabalho seu na área política é expandir a União Brasil. Expandir a União Brasil. Nós conseguimos fazer em 2022 8 deputados, 4 federais e 4 estaduais. Nós tínhamos uma chapa muito competitiva, muito boa. O meio da chapa de federal, nossa, era fantástico. Tu vê ali, estudo nuclear ali, todo mundo ficou na casa de 50, era possível. O sétimo, o oitavo, olhava para frente e dizia, rapaz, dá para mim. Entendeu? Dá para mim. Então, foi oportunizado. O partido fez 8, 4 federais e 4 estaduais, se não me falha a memória, a segunda mal bancada. Perdeu para o PL, não foi? Perdeu para o PDT e para o PL. Teve 5 deputados então federais. Então é a terceira. Não, perderam um agora, perdeu o Yuri do Paredão. Verdade. Empatou. Então é uma bancada forte. Nós nunca tivemos uma bancada oposicionista desse tamanho. Pelo menos nos últimos 20 anos, não. E se fortaleceu, Jesus? Com certeza. Quem são os partidos de oposição? Com certeza. Hoje, se você for analisar, só para contextualizar o nosso quadro, nós temos a deputada Fernanda, o deputado Danilo, o deputado Moza e a deputada Daiane. Né? A deputada Daiane, inclusive, no ranking político, que é uma mensuração respeitadíssima lá da Câmara Federal, foi o primeiro lugar da bancada dos 22. Apesar de ter sido a última na eleição, no quadro, mas foi a primeira no primeiro ano. Para quem não sabe, o Ceará tem 22 deputados federais. O primeiro lugar no ranking, no primeiro ano de mandato, ela tirou projetos de envergadura importante da Câmara para o Senado, transitando, mostrando poder de articulação, poder de ginástica, porque você tirar um projeto da Câmara para o Senado, propôs uma PEC no primeiro ano. Né? A deputada Fernanda entrou num nicho que o doutor Roberto, o pai dela, já transitava bem, que era um nicho do agro, muito forte dentro do contexto. O deputado Danilo, no primeiro ano, logo foi só o relator da Comissão de Orçamento. Né? Muito forte. E o deputado Mozo, no primeiro ano dessa legislatura, só foi o presidente da Comissão de Educação, onde o ministro Camilo, que é o ministro da Educação, necessita estar dialogando direto, porque o que acontece no MEC tem que passar pela comissão. Por acaso, né? Os dois são do mesmo estado, né? Facilita isso. Facilita. Mesmo sendo casos aí é diálogo. Aí a política chega um ponto. E o Moza, ele sempre foi do diálogo. É um cara inteligentíssimo que faz. O Moza, por coincidência, foi meu colega de faculdade na administração. Nós fizemos a administração junto. Né? Então, sempre teve essa vocação de harmonizar os ambientes que ele chega. E lá na comissão ele está dando um show. Né? Então, a bancada do União Brasil é uma bancada consolidada e forte. Né? A outra, a bancada do PL, que se mostra, em parte, um partido de oposição aqui. Você tem o deputado André Fernandes. Em parte, nem todos são. Porque tem alguns que não. Então, você tem o deputado André, que tem feito um bom trabalho na Câmara. Você tem o deputado Júnior Mano, que é meu conterrâneo, lá da Nova Rússia. Olha aí. Conterrâneo de cerca, né? Tem feito um bom trabalho também.
Acho que lá na Nova Rússia, pelo menos, eu ando muito pouco, mas o que a gente vê é uma gestão muito atuante dentro do contexto. E muito por ele. Outro dia desse, Borges, eu conversando com um empresário, um amigo meu, que foi prefeito de Itapoca cinco vezes, se não me falha a memória. E eu dizendo, rapaz, a Itapoca tem uma quantidade de eleitor 5 vezes maior do que a da Nova Rússia. Não tem um deputado federal. Se tu for lá no Iguatu, não tem um deputado federal. Crateús, vizinho, não tem um deputado federal. O Quixadá, o Xerabubim, não tem um deputado federal. Por que isso? A Serra Grande, a Russas, o Limoeiro do Norte e o Tabuleiro, que são conurbados ali, não tem um deputado federal. E a Nova Rússia tem. Isso é muito importante. Quantos mil habitantes? Não, vota 16 mil eleitores. 16 mil. E interessante que dos 16 ele tirou 13 mil votos. Meu Deus do céu. Né? Então, eu acho que a estatística talvez não tenha nenhum município do estado que um deputado federal consolidou-se. E o Nova Russense é bairrista. É bairrista. Mas melhorou bastante o contexto. Se você for olhar o que tinha sido feito para trás e o que está sendo feito hoje, é uma coisa absurda. Né? E eu acho que este pensamento... Aí se eu ver, o PL tem mais o quê? Me lembra aí. Tem o Carmelo Neto, que é estadual. Não, mas federal. Nós estamos falando da bancada federal. Tem o Júnior, tem o deputado André, tem o doutor Jaziel, que é um deputado que nucleia mais no meio evangélico. Né? Também gente boa. Deixa eu ver quem mais. Tinha o Yuri, saiu para o MDB. E quem mais? Está faltando alguém. E o Matheus Noronha, que é da região dos Inhamuns ali. É o filho do Genesias. Parambu, Para quem não sabe, o filho do Genesias. Então, assim, esses dois partidos que formam o bloco são partidos que se consolidaram. Se tu vê, o PL fez 1 milhão de votos. Eu fiz uma crítica outro dia desse para um militante do PL lá, um dirigente partidário, e disse, o PL em 2018, o Bolsonaro fez 1.200.000, 1.300.000, só fizeram 400 de proporcional. Nessa eleição, eles conseguiram equiparar. Muito pela articulação e o trabalho que o ex-presidente do partido, o prefeito de Eusébio, Barcelona Gonçalves, fez. Eu acho que não tem como você questionar o trabalho de bastidor que ele fez. É um mérito, né? Ele é muito bem conceituado. Muito. Não é o Eusébio na região metropolitana. Tem crédito. E de articulação política. O Arcelon é um camarada bom de diálogo, né? De fácil trato, né? Um gestor, um camarada que tem credibilidade para montar uma chapa, para montar um contexto. Então, é importante. Né? Então, fez um grande trabalho. A chapa de estadual, do mesmo jeito que eles fizeram 500 e poucos votos, muito voto. Na estadual do União, nós fizemos o deputado Felipe Mota, fizemos o Reginaldo, que já esteve aqui com você, o sargento Reginaldo, nós fizemos o Firmo, que era um ex-prefeito lá de Maracanã, o Firmo Camussa, e fizemos o doutor Oscar, que é o pai do deputado Moses, vem da região de Sobral. Né? Então, uma bancada também muito centrada. Tem outros tantos que poderiam ter sido eleitos. Sim. Né? Eleição, eu tinha um amigo conterrâneo que dizia, eleição só tem 2 riscos, ou ganha ou perde. Não tem meio termo. E eleição ganha quem erra menos. Né? Eu acho que é um detalhezinho de nada. Faz toda a diferença. Faz. Toda a diferença. Essa que passou, infelizmente, nós tivemos um fenômeno que acontece vez por outra, que é a verticalização. Aí atrapalha. Nós fizemos uma puta de uma pré-campanha fora da curva total. Nós andamos 184 municípios, fizemos aquele trabalho que tinha que ser feito de formiguinha. Nunca fiz um evento menor do que o outro. Se não fosse equiparado, era tudo maior. Consistente. E eu tenho um cálculo comigo que é simples. Nós fizemos nossa porcentagem. A gente sabia que chegava ali. Um dado importante, 15 dias antes do processo eleitoral, do sufrágio, 45% da população não sabia em quem votar. Como é que pode, né? Mas é impressionante. É o molde. Eles preferem tu decidir com a mente cansada. É impressionante. Eles preferem que tu decidam com a mente. Você conversa às vezes um dia antes da eleição e a pessoa não sabe quem vai votar. Às vezes o sujeito vai pelo oba-oba. Eu vou votar no fulano. Isso é muito ruim. Isso atrapalha o coletivo, não atrapalha o individual. Você vê eventos como eu já tinha visto muita coisa de violência aqui, mas um assalto numa duna foi a primeira vez que eu vi. Os caras assaltaram numa duna, Borges, lá no Cumbuco. Esse final de semana passada eu estava na Praia do Futuro, mataram 2 numa barraca do lado da que eu estava. 10 horas da manhã. Mas o cara assaltar. É inesperado. O cara assaltar numa duna. Isso é péssimo. Tem um amigo que mora em Florianópolis, um amigo mandou o vídeo. Eu não tinha visto, o cara mandou o vídeo pra mim. Bicho, ele é kite surfista, ali no Cumbuco tem uma região muito propícia para o vento. Ele disse, eu vou passar uns dias aí, uns 10 dias aí. Tem pessoas que vêm da Europa, de vários lugares. Aí o cara desistiu, por estar assaltando numa duna aí.
Não tinha nem o que dizer. Não, inclusive os turistas achavam que era pegadinha. Fazia parte do... Com emoção ou sem emoção? Inclusive eu acho que aquele blogueiro, se você quer militar, você pode responder até melhor. Ele botou a vida do turista no risco, ele avançou. Com certeza. Ou aquele rapaz estava com um revólver de brinquedo, não estava armado, porque ali se ele não atira... acreditou que eles poderiam... E não é o prudente. Hoje você vê, a região do Pirambu está com o comércio fechado. Mas ali ele agiu pela emoção, ele não pensou. A adrenalina. Mas ali, eu fui assaltado uma vez, isso é um fato isolado. Com a arma na minha frente. Isso é um fato isolado? Não. Se a gente for lá no Ararendá, eles assaltam do mesmo jeito. A nossa sensação de segurança... Lá se matou um policial militar no Ararendá. Foi? Foi. Há pelo menos 8, 9 anos atrás. Ocorreu essa tragédia. Novo Oriente já ocorreu de 2 policiais militares serem vitimados também. Isso, nas 2 últimas décadas, já ocorreram 3 mortes de policiais na nossa região sertão de Crateús. Aí quando você imagina Novo Oriente, né? Ararendá, vamos para a realidade de Ararendá, aquela cidade pacata, pequenininha. Aí você imagina o policial morreu lá. Aí até onde por acaso, passa a sensação de insegurança, né? Se você pegar toda estatística que a gente pega de pesquisa, etc e tal, nós temos 2 grandes problemas hoje, principalmente na capital. Um é a insegurança, que é muito forte, mas muito forte, e o outro é a saúde, que de fato é um caos total. É o calcanhar de Aquiles. É um caos. Mas é um discurso, desde quando eu era menino, que não sabia nem falar, sempre falaram desse tripé: educação, saúde e segurança. O problema é que é muito discurso. E eu falo com propriedade, comentei no podcast passado com o Tony Brito, que é policial civil, e eu sou pós-graduado em Política e Gestão e Segurança Pública, além de ter a experiência de 22 anos de Polícia Militar e um curso de formação na Polícia Civil, dentre outros cursos que eu também me capacitei. E existe uma formatação do Sistema de Segurança Pública Nacional que não é levada a sério para mudar. Vou repetir de novo, para quem sabe a gente vá massificando e trazer esse debate real para a sociedade. O Brasil é o único país do mundo que não tem o ciclo completo de polícia. Só o Brasil, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Esses outros 2 países são irrelevantes. Então, por isso que eu falo que é apenas o Brasil. É nada mais, nada menos que qualificar e dar o respaldo ao policial, seja ele municipal, estadual ou federal, de ele iniciar um processo, investigar e entregar o relatório para o Ministério Público fazer a denúncia. Você sabe melhor do que eu. Sim. Né? Então aqui a burocracia, ela enterra também, além das leis, que acaba facilitando a impunidade, dentre o respaldo para o policial militar trabalhar, dentre outras formas que o Estado poderia também ajudar. Mas lá na gênese, onde você tem que colocar o organograma policial e colocar ele para executar, já está errado. Você depende de um único ser, chamado delegado de polícia, para que ele faça um termo circunstanciado de ocorrência. É uma piada. Total. Um crime de menor potencial ofensivo, som alto, perturbação de cegaleio. Eu saio de Monsenhor Tabosa, como já aconteceu comigo, 110 km para Santa Quitéria, ida e volta 220 km, e passamos 2 horas sentados esperando o delegado para fazer um TCO. E o pior, desguarnecemos a cidade de Monsenhor Tabosa à época, gastamos combustível, gastamos dinheiro do Estado, colocamos nossa vida em risco no translado, e para complementar, temos que dar carona para o indivíduo, para deixar ele em casa com testemunha, para não ter perigo de dizer que a Polícia Militar ela fez algum mal com relação a esse indivíduo. Ou seja, meu Deus do céu, será possível que não estão vendo que isso não funciona? Eu estou falando do beabá, o básico do básico que poderia ser iniciado para ter maior eficiência e eficácia na segurança pública. Mas é um assunto mas é verdade, olha, por exemplo, a segurança, você entende desse contexto, é uma autoridade muito mais constituída do que nós, porque você passa na pele. Eu tenho uma visão de fora para dentro do sistema. Por exemplo, eu acho que esse formato no Ceará, que é o nosso torrão aqui, nosso terreiro, no Ceará, esse sistema que está montado com essa controladoria de disciplina, isto é uma aberração. Aí falo por você. Porque você civil, não tem nada. Essas críticas aí, eu estou fazendo uma crítica geral, a nível nacional. Porque você penaliza
a autoridade policial, que era para ter fé pública, e solta o contexto do infrator, a coisa fica muito frouxa pelo Poder Judiciário com relação ao custódia, né? É uma brincadeira. Eu advogo, advoguei muito na área e advogo até hoje, Borges. E o que é que eu vejo? Eu vejo uma força estatal para criminalizar o policial. O policial de 2010 para trás era um, o de 2010 para frente é outro. Por quê? Porque começaram a ter representatividade política. Essa representatividade política, queira ou que não queira, ela foi importante para forçar as políticas públicas a melhorar a qualidade as associações, enfim. Esse ajuntamento. É muito fácil você quebrar um dedo, um palito. Mas se você botar 2, já dificulta. Se você botar 3, dificulta. Se você botar uma mão, 2, 10, 20, 100, você dificulta. Então, é o pacto associativo. É você se associar para melhorar a sua condição de vida social. Então, esse contexto esse contexto de segurança nosso tem que mudar uma postura estatal para se mudar tudo. A saúde, se você for olhar para a saúde, nossa, há bem pouco tempo atrás, nós passamos por um processo eleitoral. 60 mil cearenses numa fila de cirurgia. 60 mil cearenses numa fila de cirurgia. Quer dizer que começou da eleição para cá, ou antes do processo eleitoral já tinha 60 mil. Tinha mais. Tinha mais. Tinha mais. E o que foi que mudou? O que entrou como governo não era apoiado pelo que saiu, não. Não é uma sequência. Entendeu? Então, o questionamento que eu faço é o seguinte: será a população que está correta esse tipo de postura? A democracia é exatamente para oxigenar o processo. Entendeu? Essa oxigenação do processo é o que mantém vivo o processo democrático. A velha máxima que eu acabei de dizer: o eleito foi Barrabás. O povo tem que começar a aprender a votar mais, se informar mais. Esse negócio de fake news, isso é um câncer no processo eleitoral total. É um câncer, né? É um troço que tu gasta muita energia para tu rebater. Se a pessoa simplesmente se informasse, se inteirasse, por isso que eu leio Diário Oficial. Porque não tem como estar errado. Porque é oficial. É oficial. O dado que eu dou lá, não tem como estar errado. A não ser que foi... O município de Fortaleza gastou em 2023 90 milhões de reais para podar a árvore. Quem é que 90 tem coragem? milhões? Sim. Quem é que tem coragem de vir me rebater aqui? Eu tenho dado. São eles próprios que estão publicizando o Diário Oficial, que quase ninguém lê, mas o Jesus lê. Eu entrei outro dia desse aqui, minha mãe fez uma cirurgia, e eu entrei no hospital. Rapaz, no que eu subi no elevador, aquela telazinha que fica no elevador, passou 3 propagandas institucional do prefeito. 3, assim, pum, 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 uma atrás da outra. Eu disse, porra, é um anseio de se mostrar muito grande, né? Mas porque e aí atropela um princípio constitucional. Mas não é o da publicidade? Não, da publicidade? Não. Aí é da impessoalidade. É. Aí ele atropela um princípio constitucional da impessoalidade. Você não pode confundir a máquina pública com a sua pessoa. Ele está fazendo uso... Não é a publicidade dos fatos. A publicidade dos fatos, o gestor público ele tem que se eximir a sua imagem. Ele tem que eximir a sua imagem. É o famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Está lá no artigo 37 da Constituição, no caput. Né? Então, a impessoalidade pública, constitucionalmente prevista, ela é atropelada toda hora. Quem foi para o Réveillon na Beira-Mar? A foto do prefeito lá, parecia um negócio assim, bum, 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 de 5 minutos. Mas não é só o prefeito. Praticamente todo político faz isso. Não. Mas é todo político faz isso. Não estou falando político. Político no exercício do mandato, ele tem que se eximir da pessoa. Ele tem que guardar a vaidade dele para o processo eleitoral. Mas ali não. Ali ele não é o político, ele não é o CPF. Ali ele é o CNPJ da prefeitura. Mas não é ele, não tem que mostrar que ele é o gestor. O problema está aí. A obra, o feito público... Mas os antecessores dele e os futuros que irão substituí-lo, infelizmente o Brasil faz isso. Mas deixa eu lhe dizer. Seja presidente da República, governador, prefeito. Eu, na qualidade de legalista, eu tenho que me apegar... Tem que processar todos os eu tenho que me apegar ao que está previsto no regramento. Na qualidade de legalista, eu então tenho que processar o prefeito. Por isso, a educação, o OSPB talvez corrigisse isso. Se as pessoas soubessem que se utilizar do feito público é público.
Ele não tem propriedade, ele não tem padrinho, ele não tem paternidade. O feito público é público. Como é que eu vou me promover em cima de um feito que é público? Não tem sentido. Mas meu querido Jesus... Mas é para ser combatido. Todos entendeu, fazem isso. O deputado faz quando entrega uma emenda parlamentar. Ele disse, eu entreguei a emenda parlamentar. E a emenda parlamentar é pública. E nem era para existir. Você concorda comigo que deputado federal, estadual e até os vereadores não deveriam ter emenda? Porque isso é um poder de barganha que eles têm exatamente para estar usurpando um pouco ali do poder executivo. Em tese, isso também não pode. O Pacto então, Federativo... O Brasil é assim. O Pacto Federativo está invertido, na verdade. O Pacto Federativo está invertido. Se tu observar, o Fundo de Participação dos Municípios ele é composto por 2 impostos, basicamente. IPI e Imposto de Renda. Essas 2 riquezas, elas nascem nos municípios. Então, por que eu digo que o pacto está invertido? Porque quem constrói as riquezas são os municípios, esse dinheiro sobe para a União e desce no conta-gota. É aí que está o problema. Fica com o pires na mão. Aí que está o problema. A questão do parlamento ter propriedade de emendar o orçamento é legítimo, constitucionalmente é previsto. Sim. A ótica do orçamento participativo. Por mais que quem execute seja o Poder Executivo, mas é necessário que tenha a participação dos representantes do povo. Mas eu estou falando do princípio da pessoalidade, da impessoalidade. Não, mas voltando para o princípio da impessoalidade... Porque eu estou utilizando esse princípio. A emenda parlamentar nada mais é do que um apontamento junto ao orçamento da União, vou mandar para fulano, mande para ciclano, mande para beltrano. Certo? Se não tivesse ela, ficava muito mais invertido esse pacto. Ficava centralizado aqui. Isso é ruim, mas porque se tu for analisar... Todo político traz para a pessoalidade, ele mostra que foi ele, é o prefeito, é o deputado, é o governador, é o presidente, o que eu estou dizendo para você é o seguinte... E o povo vota em quem? Vota em pessoas. A obra pública, o feito público, ele não deve ter paternidade. Eu concordo. O feito público, ele precisa ser público. Você se valorizar por conta de um feito público, dizer, fui eu que fiz. Não, tá errado. Como é que é a política do Nordeste, clientelista? O SUS não é público e o povo do interior, que você sabe melhor do que eu, o vereador e os demais, furar a fila para arranjar uma cirurgia ou um exame para o pobre coitado, e ele vai ficar devendo o favor para o cara que é candidato a vereador ou já é vereador. O poder de reivindicação... Tá tudo errado. Tá, tu concordo. O poder de reivindicação... Tá tudo errado. Mas onde é que não? Tá errado o prefeito daqui, mas o político, de maneira geral... Meu amigo, me diga qual é o político que tá fazendo certo no Brasil. Cite só um. Que ele não tá trazendo para si tudo que está sendo feito pela máquina pública. Mas deixa eu lhe dizer. Foda. Essa é a realidade do Brasil. Eu estou dizendo para você exatamente isso. A impessoalidade pública é uma coisa... Por que isso não vem à voga? Por quê? Porque as pessoas não têm cultura reivindicatória. Exato. Se tu vê, vou te dar um exemplo. Na Argentina é um país sucateado, quebrado, falido. Certo? O atual vai botar moral 70%, não sei. 70% da população argentina tem nível superior. 70%. Tem nível superior, está quebrado. Entendeu? Por quê? Também não é só o americano ele tem uma cultura reivindicatória. Nós precisamos ter uma postura cobrativa. A impessoalidade está prevista. Se o camarada furar, você tem que denunciar, tem que falar, o prefeito aqui está se promovendo com a máquina pública. Eu já vi prefeito no interior dizendo na rede social dele, seu dinheiro está na conta, está pago. Pum, tá, como se fosse ele estivesse depositando. Tá até agora, é muito comum. Com relação tá errado, às redes sociais, quando há um feito de algum político, não pode ser feito collab. Collab é não no pode. Instagram. É a mesma coisa. Junto com a parte institucional. Não pode. E a jurisprudência é rica, muito rica nisso aí. O que é que está faltando? A justiça é inerte. Ela não só se move se alguém for lá movimentar ela, mas ela é paradona aqui. Mas vocês estão movimentando aqui? Tem movimentado muito. É duro. Eu acho que o contexto hoje é de você construir uma sociedade que tem uma postura cobrativa, isso é fato. Né? Não dá para você... Isso serve... O pau que dá em Chico, dá em Francisco, como diz o Matuto, né? Então, se você está cobrando que isso aconteça, você não pode cometer o mesmo erro, certo? Então, o contexto nosso de gestão hoje precisa se respeitar o 37 da Constituição. Mas, por exemplo, eu pego um município que tem mais temporário do que efetivo. O servidor temporário, o servidor temporário ele é para ser contratado em regime de emergência.
Não tem um município no Brasil que Por exemplo, respeite uma Covid. Ok, emergência. Pô, mas tu chegar nas contas de uma prefeitura, e hoje está muito melhor. Porque hoje, essa lei de 2009 para cá, que é a lei da transparência, hoje tu sabe o que o prefeito de Crateús pagou ontem no cheque, ou no Pix, ou na transferência. O que ele pagou ontem, tu sabe. Tu entrou aqui, tu sabe. E dá para saber se o MP, colaborador, TCE, funcionário público, na verdade, TCM, ou terceirizado, quanto ele recebe. Sim, Aquelas empresas, as empresas, tudo. coleta de lixo e tal. tal. Está muito aberto. O que é que está faltando? Denúncia. Não. Informação Tá tem. bem. O que está faltando é uma postura cobrativa por parte da coletividade. Denunciar. As pessoas têm que ter mais interação e conhecimento nesse contexto para cobrar mais. Ah, não vou cobrar porque eu não quero me expor. Beleza, mas desconto na urna. Quando chegar na urna, você desconta. Se tu pegar a eleição passada em Fortaleza aqui, sendo bem prático, se tu pegar a eleição de 2020 aqui em Fortaleza, nós tínhamos na segunda uma pesquisa que dava 22 pontos do prefeito Sarto para o capitão Wagner, os dois que tiveram no segundo turno. Se tu chegar no sábado, pegar o Diário do Nordeste do sábado e o Jornal O Povo, tinha a mesma pesquisa, de 22%. Certo? Abriu-se as urnas, tinha 1,5 ponto de diferença. Como é que pode isso aí? O voto é silencioso. Então isso quer dizer que pesquisa Me diga uma coisa. não é confiável. Você é profissional de segurança. O camarada está lá no Oitão Preto, lá no Morro do Ouro, lá no Bom Jardim, do outro lado, está lá no Pirambu. Chega um pesquisador na porta dele, vai votar em quem? Ele tem coragem de dizer que vota no policial, no capitão Wagner? Ele não diz, primeiro porque ele não sabe se o pesquisador é pesquisador de fato ou foi a facção que mandou. Então esse voto ele é silencioso. Esse voto dele é silencioso, é mudo, eu costumo chamar de mudo. É um voto mudo, é imapeável. Ele não vem para pesquisa. Ela é imapeável. Está entendendo? Então, esse contexto nos faz acreditar que a população de Fortaleza, eu costumo... Se tu andar no Museu do Ceará, tem um bode empalhado, que é o bode ioiô. Tu sabe dessa história? Já. Pronto, Fortaleza elegeu um bode, vereador. Qual foi o ano, sabe? Não sei não sei te precisar não. 50, né? Foi daí para trás, foi. Esse tempo é muito mais difícil a coisa. Aqui, o país dormiu, o prefeito acordou a Maria Luísa. Tá entendendo? Eu vou falar dessa história. Então, se tu pegar a eleição de 2002, não. Deixa eu ver aqui. A da Luiziane foi o quê? 2000? Não. 2004. 2004. Pronto, se você pegar a eleição de 2004, o nome apoiado pelo Lula era o do senador, até então, Inácio Arruda. Não era o da Luiziane, não. Entendeu? A Luiziane ganhou as prévias do PT foi quente. E ganhou a eleição. É o que ela está fazendo agora, tentando aos trancos e Mas está barrancos. muito semelhante à atualidade isso aí. É um pouco diferente. Naquela época, tu não tinha um líder da envergadura do Camilo. Naquela época não tinha. O Camilo é de fato uma liderança consolidada dentro do PT e dentro desse contexto de Estado. Né? Apesar de eu ter minhas críticas, mas a gente reconhece. Ele hoje é a maior liderança política do Estado de Ceará? Eu diria da situação. Sim. Porque a gente tem que dividir os polos, né? Sim. A gente tem que dividir os polos. E a oposição? Toda cidade, o capitão Wagner, toda cidade de interior hoje, toda cidade de interior tem uma oposição consolidada. Está lá. O que é que nós fizemos? Nós só fizemos acender a chama dela e aproximar da campanha. Acabou. Mais nada. Rapaz, é um bate-papo que não, passaria o Jesus vai ter horas e horas e horas e horas. Meu irmão. Porque eu queria saber da vida dele, o que ele está fazendo. Ele está fazendo isso. A população. Agora é massa. Ele faz uma leitura que o sujeito que está nos ouvindo agora, se ele não gosta de política, vai passar a gostar. Porque é interessante demais, é muito bom bater um papo contigo. Porque não é se eximindo da política, não é fugindo da política, você consegue mudar nada. Eu acho que é pelo meio da política. Você tem que entrar. Eu estava dizendo aqui na retaguarda, antes da gente começar, que eu vi o Borges a primeira vez, o cara disse, rapaz, quem é esse senhor, rapaz? O nome de Borges, eu pensei que era um homem idoso. Quando eu vi o cara novão desse jeito, eu disse, rapaz, esse bicho tá um bom candidato, rapaz. Porque eu tenho um olhar clínico em política. Na hora que eu olho, eu digo, rapaz, o cara tem uma desenvoltura boa, não tem. Olha, essa mercantilização em política, você vai concordar comigo, que você já disputou uma eleição, é um bicho nocivo demais para a coisa. Tu pode ter bagagem, tu pode ter conhecimento, tu pode ter vontade de fazer.
Mas essa mercantilização, ela atropela qualquer... Ela desrespeita a vontade da coletividade. Ela é uma aberração, na verdade. Ou seja, a democracia aparentemente é ilusória. É comprada. Ela tem valor. Ela é comprada. Olha a frase, a democracia é comprada. Ela tem preço, ela tem mensuração. Isso não tem valor. Isso é muito ruim para o processo decisório. É muito ruim. Se você vê uma cidade como Crateús sem representatividade na Câmara Federal. Nem na Assembleia, assim, na Assembleia em parte, né? Mas não tem representatividade. A Nova Rússia, que é 3 vezes menor, tem. Verdade. Meu amigo Carleto. Rapaz, tamo junto. O homem é palestrar, realmente... como já dizia meu avô, palestrar aqui com Jesus é algo assim. O lago de fronteira passa rápido demais. O lago... Acabou mais uma hora já. Foi até que já acabou uma hora. Pô, termina aí, rapaz. E a gente não consegue porque você tem que estar mas já se sinta convidado para o próximo episódio. A gente grava contigo 2, novamente. 3, 4, 5 episódios. É bacana. Aí, os próximos, né? Os próximos, não é o próximo. A gente vai tocar na ferida lá da região. Vamos, né? tranquilo. Daqui para lá a gente já sabe como é que está a conjuntura, quem é quem no jogo. A região de Crateús é a região que tende a conseguir uma representatividade popular muito consolidada. Essa eleição, o mapa geopolítico do Estado todo vai mudar. Do Estado todo vai mudar. É a forma que eu enxergo. Eu vejo cidades pequenas se movimentando de uma forma um pouco diferente. Porque se tu concordar comigo, Bosch, tinha um grupo só. Este grupo foi partido no meio. E a eleição de 22, que o capitão foi candidato, ela foi fundamental para isso. Porque aqui para nós, como era imposto, e eu digo que tudo imposto é traumático em política, se o capitão não tivesse sido candidato ao governo, tinha sido a decisão tinha sido por meio de uma imposição. Ei, o candidato é tu aqui, pronto. Como ele meteu a cara e foi, ele quebrou o grupo bem no meio. Ele forçou que o lado de lá, por exemplo, o candidato tinha que ser alguém apontado pelo senador Cid, por exemplo. Quando o capitão meteu a cara, abriu uma divergência interna entre a governadora Isolda, na época do cargo, e o ex-prefeito Roberto Cláudio. E disse, aqui se não tiver competitividade, esse capitão é o governador. Nós fizemos nosso papel, nós tiramos 32% dos votos. Quem não fez o papel foi o candidato Roberto Cláudio. Quem era que imagina... O Roberto Cláudio, só para vocês terem uma ideia, levou uma surra nas urnas de 300 mil votos só em Fortaleza, de diferença para o capitão. O capitão ganhou do governador Elmano em Fortaleza por 45 mil votos. O voto mudo, o voto calado, o voto silencioso. A ex-prefeita Luiziane deu uma entrevista recente, num podcast também, que ela disse um negócio muito interessante. Ela disse, o Wagner, ele capta a insatisfação de quem está na periferia. Assim como ela também. Mas o Wagner capta mais. Por quê? Porque nunca esteve no poder. Não foi testado. Não foi testado, gerencialmente falando. Entendeu? Então é o voto mudo. Esse voto mudo, eu aposto que vai decidir de novo o processo. Vai decidir. Né? Já deu a deixa aí. Vamos pra luta. Prazer, pessoal. E aí, qual foi o comando? Meu amigo, não tem como ser adjetivo melhor do que esse. Competência. Obrigado. Estamos à disposição aqui. Viu? A tua fala, a tua oratória, esse estudo que tu faz diário, né, traz aí não só relatos, né, o quantitativo, tudo isso. Rapaz, o cara tem que... Meu irmão, o cara que lê Diário Oficial, tá ali estudando, pesquisando, meu amigo, é difícil confabular com ele, como já dizia a minha mãe. Competência, meu amigo. Eu sigo uma linha semelhante. Eu falo que o nosso comando, em razão desse bate-papo, é conhecimento, né? Conhecimento sofisticado, inclusive, porque só tem um nível alto de conhecimento quem se aprofunda, de uma pessoa desde os 11 anos de idade, diariamente estuda. E realmente você absorve e você compartilha o que você tem de melhor, que é o conhecimento. Meu amigo Jesus Costa, qual é o seu comando? Muito, muito bom ter estado com vocês, muito honrado pelo convite. E o que eu deixo é o seguinte: nós vivemos o meu avô, na sabedoria dos 98 anos de idade, ele me dizia uma coisa, ele disse, quem tem vontade tem a metade. Quando a gente vem do sertão para cá, a gente vem comendo pedra. Então, tem muita gente hoje que está lá no sertão nosso, lá na divisa, lá numa dificuldade, que tem, diz assim, e a oportunidade? Não, você tem que cavar ela.
Você tem que cavar ela como você com a fome que você cava uma cacimba para buscar água, com a sede, no caso. Né? Você tem que cavar a oportunidade, buscar. O cearense é, antes de tudo, um forte, como dizia Patativa. Então, a gente precisa ter força de vontade para o que você desejar no seu coração vai acontecer. Não tenha dúvida nenhuma disso. Né? Se tu andar no Rio, em São Paulo, onde você andar, tem cearense em todo canto. Eu chego no Rio, às vezes, vez por outra eu vou por lá, eu chego no Rio, todo restaurante daquele que eu chego, se tu é de qual cidade? Tu é de qual, da Hidrolândia, outra da Santa. Tem gente do Ceará em todo canto. E o cearense é bicho inteligente. Tem um humorista que foi vereador lá de Teresina, chamado João Cláudio Moreno. Gente na melhor qualidade. Um humorista de larga escala. Bastante conhecido. O João um dia me disse, Jesus, rapaz, o cearense ele é um negócio que tem que ser estudado, porque ele nunca está satisfeito em fazer só uma coisa. O cearense é corretor de seguro, é corretor de imóvel, é advogado, é administrador, é político, ele faz 10 mil coisas ao mesmo tempo. É uma mente inquieta, tá entendendo? É uma mente inquieta. Pô, você pegar um cabo como Belchior, tu pega a obra do Belchior, é um negócio fora da curva total. Você não precisa nem gostar dele. Mas você obra fora da curva. O que o cabo escreveu, o que o cabo fez, e o cabo se resignou internamente, dentro do contexto desse, um cabo que saiu do Sobral, rapaz. Bem aqui naquele frio do Sobral, e saiu e fez história dentro do clube. Ameruoca é frio, pô. Ameruoca é frio. Eu tenho um carinho todo especial pro Sobral, porque foi uma cidade que me acolheu durante a minha primeira faculdade toda, então eu tenho um bom trato, bons amigos, bom relacionamento com Sobral. Né? Então é isso. Queria agradecer pelo convite e estou à disposição. Meu irmão, e retorne, viu? Muito obrigado. Necessariamente terão outros episódios do nosso podcast Fala Comandante com Jesus Costa. Muito honrado e muito obrigado pela sua presença. Dispõe, obrigado. E você, gostou? Não deixa de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal. E eu só posso agradecer a você, família da TV Metrópole, por ter estado conosco nesse domingão, e a você que está aí no nosso YouTube. Até a próxima, minha continência e meu respeito.